Organização virtual é o tipo de estrutura organizacional em rede, em que uma instituição utiliza as tecnologias da informação e comunicação, chamadas TIC, para a interação dos colaboradores. Então, é um tipo de estrutura organizacional. Aqui no canal nós temos uma série de aulas sobre estrutura organizacional. E existe a estrutura organizacional em rede, que é um tipo de estrutura organizacional, e dentro desse tipo tem um subtipo, que são as organizações virtuais, tá? Então a gente pode até deixar esse subtipo do tipo de estrutura organizacional em rede. Porque tem estrutura organizacional funcional, tem estrutura organizacional matricial, linear, vários tipos de formas de como você organiza uma empresa, que é chamada estrutura organizacional. E uma das formas é em rede, e dentro das diversas formas de se organizar uma empresa em rede, existe a organização virtual. Então, uma empresa ou uma organização não governamental. Então, uma organização que a gente pode dizer de modo geral, que não inclui só as empresas, pode ser ali um poder para um governo, né, uma instituição pública, enfim. Qual a principal característica? Não existe estrutura física para reunir pessoas. Na verdade, assim, que a principal característica é essa aqui, ó, tecnologias da informação, né, para os colaboradores interagirem. Outra característica é que não tem uma estrutura física. Toda a comunicação é feita pelas TICs. Toda a interação, no modo geral, é feita pelas TICs. E elas surgiram em 1900, na década de 1990. Olha só, um exemplo de estrutura em rede, mas que não é virtual. É o parque, ou esquema industrial de Kalundborg, chamado ecossistema aqui, na Dinamarca. Por quê? Este aqui é muito usado como modelo de produção sustentável estratégica em rede. Porque sempre o que é resíduo numa empresa, ela acaba sendo insumo para outra. Então, isso aqui é muito usado para sustentabilidade. Um modelo de produção que você tenha resíduo mínimo e você tenha menos lixo gerado e menos impactos ecológicos. Então, na questão da sustentabilidade, é muito utilizado aqui esse parque industrial de Kalundborg. Mas aqui você teve uma série de fatores que possibilitou que isso ocorresse. Não é tão fácil você criar em qualquer local um parque industrial como esse, e não foi planejado. São pequenas empresas que foram se amutuando dessa forma, uma fazendo parceria com a outra, utilizando o que era resíduo nessa aqui, virando insumo nessa, o que era aqui resíduo nessa virou insumo nessa, um resíduo dessa aqui foi também para insumo dessa, e assim elas foram se amontoando aos poucos. Mas aqui é uma estrutura em rede. Tem várias organizações aqui em rede. Mas o que está ligando elas não é uma questão virtual. Não é uma questão de TIC. É claro que elas devem usar bastante a TIC, mas elas não surgiram por conta da TIC em si. E elas interagem muito no físico, inclusive com o insumo. Então, o físico, ele até mesmo com as organizações virtuais, ele é importante, porque sempre vai ter alguma coisa física, um equipamento, enfim. Mas aqui você tem os produtos finais, no caso, também muitos deles são físicos. Agora um exemplo de organização virtual. Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil é um programa do governo federal, né, mas acaba sendo uma organização também, OAB, porque ela tem ali seus coordenadores e tudo mais. E ela, na verdade, funciona como um núcleo que interliga as iniciativas de educação à distância nas diversas universidades do Brasil. E ela atua em projetos de parceria com essas universidades. Atualmente, eu estou lecionando no Instituto Federal do Amazonas. Eu estou, na verdade, orientando alunos de pós-graduação nesse instituto, que é um projeto da UAB, da Universidade Aberta do Brasil. Então, eles fizeram uma parceria com o IFAM, e tem lá os cursos de gestão de pública, gestão de saúde. Eu estou lecionando lá na gestão pública. E ele tem também parceria com diversas universidades do Brasil, e ele faz essa interligação das universidades que existem no Brasil. Mas a minha orientação que eu estou fazendo, assim como todas as disciplinas desses cursos, são
totalmente EAD. Então, tem alguns que tem um polo presencial, que pode ter um outro encontro, mas a proposta dele é ser toda EAD. Tanto que eu leciono daqui do Amapá. Para eu entrar, não me cobrar. Olha, você vai ter que ir para Manaus, você vai ter que ir aqui para os outros municípios. Eu fico aqui e leciono para lá. Então, assim como o aluno também tem uma orientanda minha que é de Belém, que está morando em Belém, na verdade. E aí não tem problema. Pessoa de qualquer local do Brasil pode entrar aqui nessa universidade, fazer uma graduação, uma pós. E professor de qualquer local também pode entrar. Então funciona como uma rede, de fato, e como uma organização virtual. Quais são outras características das organizações virtuais? Você tem poucos níveis hierárquicos, claro que tem, no caso da UAB, por exemplo. Tem lá os coordenadores que estão acima dos professores, hierarquicamente, enfim. Mas os níveis são bem menos do que numa organização tradicional. Ela é mais dinâmica. A comunicação, ela muitas vezes é informal, então é aconselhável até, e já aconselha criar grupo de WhatsApp com os orientandos, coisas que é bem informal se a gente pensar em uma organização. Existem nas organizações tradicionais muitas vezes, mas aqui na universidade tradicional, onde elas são, muitas pessoas preferem não ter assim, uma interação tão grande pelos canais não oficiais. Mas aqui não tem problema nenhum, porque muita coisa é de fato informal. Flexibilidade de energia, equipe multidisciplinares, então a gente conta aí com quem trabalhou com EAD sabe que muitas vezes tem a figura do tutor, que vai ali fazer um intermédio entre o professor e o aluno. Tem outras equipes aí que vão estar trabalhando, as pessoas vão estar interagindo para algum trabalho. Vagos limites organizacionais, não é tão claro assim como é que se organiza, né, os limites, por exemplo, de atuação do professor com o tutor. Claro que existe, né, na EAD o limite de cada um, mas nem sempre é tão claro assim. Orientação do objetivo, né? Qual o objetivo aqui? Assim como também tem orientação ao cliente, então é muito mais pragmática, tem um objetivo, tem um cliente. É o trabalho em casa, uma característica muito interessante, o teletrabalho. A ausência de estrutura aparente não precisa ali ter uma estrutura propriamente dita. Compartilhamento de informações, nesse caso aqui se usa muitas plataformas. No caso do IFAM se usa o Moodle para compartilhar as informações. É o oficial, mas existem as extras oficiais, né, os grupos de WhatsApp, entre outros. Funcionários como trabalhadores do conhecimento, e eles possuem mais autonomia. Isso aqui é aplicado mais às empresas, e também no caso da OAD, porque o funcionário ele meio que presta um serviço para essas empresas, no geral, para as empresas virtuais. Então, eles são mais autônomos. E são trabalhadores do conhecimento. Não é um funcionário que você vai e contrata aqui. No meu caso foi assim, mas na maioria dessas empresas não. Vou contratar por tal mês, seu salário é X. Não, é assim, estou precisando de tal. Quem faz? É fulano. Ele vai, presta esse serviço, vai dar o preço dele, vai coordenar. Geralmente é durante um prazo e pronto. Tá? Então, é um modelo bem diferente. Essas outras características, claro que elas podem existir nas empresas tradicionais. Tá? Não são características exclusivas das empresas virtuais, mas assim, são pontos muito comuns em empresas virtuais.